Olá! Hoje vou mostrar para vocês como transformei um banheiro inutilizado da minha casa em um closet com penteadeira, sem necessidade de nenhuma obra e mostrando todo o processo de design. Há um tempo, mostrei para vocês todo o processo de reforma do meu quarto, no qual eu tinha tirado todo o guarda-roupa do cômodo, já que ocupava muito espaço, e eu achava que esse espaço poderia ser melhor aproveitado, como fiz colocando uma planta, um móvel para ter a televisão com ambilight e um espelho para dar sensação de amplitude no quarto. Aliás, se vocês ainda não viram o vídeo da reforma ou do ambilight, vou deixar aqui na descrição e no canto deste vídeo. Muitos de vocês me perguntaram onde eu colocaria as roupas e lamentaram que eu tivesse tirado o armário, pois agora não teria mais closet. No entanto, essa é a resposta. A divisão dessa casa é bem estranha. Entre outras coisas que vocês vão ver ao longo da reforma, tem essa aqui. Nas plantas que vocês podem ver, há dois banheiros seguidos, exatamente um ao lado do outro, com a única diferença de que um fica dentro do quarto e o outro fica logo do lado de fora. Acho que os donos anteriores decidiram que seria uma boa ideia por questão de privacidade, mas como eu moro sozinho, considero isso ineficaz. Tendo uma visão geral do panorama, decidi aproveitar o espaço para fazer um pequeno closet. Minha namorada ficou muito empolgada com a ideia, então começamos o projeto da mesma forma que iniciamos a reforma do quarto, definindo o estilo que queríamos. Cabe esclarecer que isso deve ser feito desde o início, com a ideia ajustada ao espaço disponível. No nosso caso, tínhamos uma área quadrada de quase 2 metros quadrados, com 1,18 de largura e 1,63 de profundidade. Tudo ia bem até vermos o principal inconveniente. A coluna que vocês podem ver ao fundo do espaço onde o armário foi construído. E que, por razões óbvias, não só complicaria um pouco tanto o design quanto a elaboração do mesmo, como também tiraria um espaço considerável. Assim, aproveitamos ao máximo a altura do quarto, 2,54 m. Uma vez que tínhamos a percepção do espaço que tínhamos, começamos a buscar ideias para nos inspirar. Novamente recomendo o Pinterest para isso. Vocês fazem uma busca geral, e quando encontrarem um estilo que gostem, selecionam e, a partir disso, aparecem resultados semelhantes. Nós decidimos optar por um estilo funcional e limpo, que combinasse o branco com algumas luzes típicas do moderno, feito sob medida para o espaço que tínhamos. Nós partimos deste closet para nos inspirar. Definido isso, decidimos o mais importante: os compartimentos. Quantos? De que forma? Barras, prateleiras ou gavetas? Gaveteiro ou estante? Admito que a ajuda da minha namorada foi essencial para todas essas escolhas. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas basicamente fizemos um inventário de cada tipo de peça de roupa que tínhamos, quantas camisas, quantas camisetas. A ideia é entender de que tipo de peças é composto o seu guarda-roupa, para assim fazer a estrutura de acordo com as nossas necessidades e que cada coisa tivesse o seu lugar. Aliás, não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se sim, me avisem nos comentários. Com a ideia do que precisávamos ter em mente, começamos o design para saber qual seria o móvel ideal para colocar ali, aproveitando ao máximo os espaços. Fizemos isso usando o programa SketchUp, que é o que eu sempre uso, já que acho ele o mais simples. É bastante intuitivo e rápido de aprender. Deixarei o design do meu móvel na descrição para que possam abrir e conferir todos os detalhes. A ideia de projetar um armário do zero é ter tudo o que desejam, exatamente como querem. Uma vez que já tínhamos feito o guarda-roupa inteiro no SketchUp, começava o trabalho. Eu estava pronto para encomendar as madeiras. Para isso, usei a ferramenta de medição, tirei as medidas das tábuas necessárias, anotei e enviei para cortar. Usei melamina branca de 18 mm, a mais comum e barata para fazer móveis. Além disso, o acabamento é bastante bom. Como não tenho as ferramentas para fazer tantos cortes precisos, mandei cortar no mesmo lugar onde comprei as madeiras. Qualquer madeireira onde vendem placas de melamina, com certeza faz esse mesmo serviço por um custo adicional. E depois de receber todas as madeiras cortadas, eu podia começar a montar a gaveteira, que é o que considero mais difícil. Comecei fazendo a estrutura básica, os laterais e as tampas. Para parafusar tudo, primeiro verifiquei o alinhamento. Vocês também podem usar uma prensa de canto
Ou, se não tiverem como eu, serem muito cuidadosos usando uma broca com avelanador. Fazemos um furo, onde vai o nosso parafuso, e a broca avelanadora vai fazer uma pequena cavidade, onde depois o parafuso vai ficar embutido. E não vai ficar saliente. Usei parafusos autoperfurantes para madeira, e uma vez feito o furo, é só parafusar. Fica muito bem fixado e apertado. Não usei cola para poder desmontar se necessário, mas vocês podem usar se desejarem. Seguindo o design TR10D, fui posicionando todas as madeiras. Para as gavetas, é o mesmo procedimento, exceto para a parte da frente, já que se parafusarmos ali, o parafuso ficará à mostra. E não fica bonito. Para isso, use a ferramenta cujo link está na descrição, caso prefira imprimir em TRSD em vez de comprar. O que ela faz é nos permitir fazer um furo inclinado, onde depois podemos colocar um parafuso e assim parafusar nossa tampa por dentro. Dessa forma fica escondido e apresentável. Era preciso preparar o banheiro. Primeiro cortei a água para evitar que ela saísse para todos os lados. Depois comecei a desmontar todo o banheiro aos poucos. Por exemplo, para retirar as torneiras e a pia, você deve começar tirando a torneira. As torneiras, nesse caso, têm uma tampa em cima, que você tira com pressão e aparece um parafuso. Ao tirar, sai a parte de cima, tiramos o acabamento de baixo e continuamos desrosqueando. E, por exemplo, se algum dia sua torneira começar a vazar ou não fechar direito, seria o mesmo procedimento, só que para trocar esse vedante, como a gente chama aqui. Mas enfim, depois de desmontar toda a torneira, a pia é retirada para cima. O vaso sanitário é mais fácil de remover, bastando soltar os 2 parafusos que o prendem ao chão. Os canos embutidos na parede do meu banheiro antigo precisam ser cortados com uma esmerilhadeira. Preenchi os buracos com espuma, para posteriormente rebocar e pintar. Apliquei uma camada de massa plástica nos azulejos para uniformizar a superfície e ocultar as junções entre eles. Depois, damos uma lixada e podemos pintar as paredes, assim elas ficam lisas, sem aquele efeito de azulejo. Uma vez que o banheiro já está preparado, podemos começar a montar o restante. Montei o móvel do lado de fora, pois depois era só trazê-lo e colocá-lo no lugar definitivo no banheiro. O restante são basicamente prateleiras e são muito fáceis de instalar. Para as prateleiras maiores, usei suportes brancos de metal para fixar as madeiras nas laterais das paredes, mantendo-os discretos. E para que não dobrem nem quebrem, imprimi em 3D alguns batentes, que vou parafusar nas paredes para que as prateleiras fiquem fixas na posição. Obviamente, não é necessário imprimir, vocês podem simplesmente usar um pedacinho de madeira. Mas achei que assim ficava mais bonito e fui colocando todas as prateleiras nos seus devidos lugares. Por exemplo, este aqui, eu prendi ele na lateral com o móvel e depois coloquei um suporte por baixo para que assim ele não se movesse. Também me certifiquei de que tudo ficasse perfeitamente alinhado. Se observarem novamente o design que fiz no SketchUp, verão que quase todas as prateleiras estão interligadas. Isso adiciona muito mais força à estrutura, já que tudo fica conectado entre si. Agora era a vez do piso. Quem assistiu ao meu vídeo anterior sobre a reforma do quarto vai ver que é exatamente o mesmo processo. Primeiro, coloca-se uma manta embaixo do piso e por cima do piso original, e depois vão sendo colocadas as tábuas. As tábuas medem 8.000 edmetros e são cortadas com serra tico-tico. Neste caso, usei um papelão para medir o formato da tábua que precisava colocar na porta, a parte mais difícil. Recomendo que assistam ao vídeo do meu quarto, pois nele eu coloco todo o piso, inclusive nos lugares difíceis. E está perfeitamente explicado como colocar sem problemas. Agora tinha uma coisa que eu não gostava, que era o batente da porta. O batente da porta é um batente comum de metal, como provavelmente vocês têm em qualquer uma de suas casas. Mas ele estava pintado de um marrom bem escuro, então eu tinha 2 opções: pintar ou colocar um vinil por cima. Encontrei este vinil na minha casa com um design de madeira impresso. Podem encomendar em qualquer gráfica se quiserem ter o mesmo. Mas enfim, além disso, é um vinil que você cola na moldura ou onde quiser. Depois, esquente com o soprador térmico para moldar perfeitamente. Veja como fica lindo. Na outra parede, colei um espelho redondo de 60 centímetros e nesse espelho colamos umas luzes de LED que funcionam por USB. E realmente ficam muito boas, porque também tem diferentes intensidades entre quente e frio. Funciona muito bem para se maquiar,
segundo me disse minha namorada. Então acho excelente para a iluminação do closet. Por fim, colocamos puxadores de metal nas gavetas para que possam ser abertas e também fiquem bonitas. E no espaço que sobrou na parede, ao lado da penteadeira, colocamos algumas pequenas prateleiras de 17 por 22, que são simplesmente para colocar tênis na vertical. Ficaram muito boas e também é uma forma de aproveitar ao máximo o espaço. Na verdade, fizemos muitas versões até que finalmente chegamos a que aproveitava melhor o espaço, já que cada cantinho que conseguimos usar é um ganho absoluto. E como a coluna que mencionei dificultava as coisas, começamos pelo maior, que é a cômoda. Pensamos na estrutura, com 110 centímetros de comprimento, 40 de profundidade e 110 de altura. Ela seria dividida em dois lados, um para ela e outro para mim. Primeiro, colocamos gavetas iguais de 8 centímetros de altura para guardar acessórios como relógios, óculos de sol, etc. Em seguida, há gavetas idênticas de 14 centímetros de altura, destinadas a roupas íntimas. O terceiro compartimento, no meu caso, e pela quantidade de camisetas que uso, decidi colocar uma prateleira de 20 centímetros de altura para manter a organização, mas ainda assim as roupas ficarem visíveis. No caso dele, usei uma gaveta de 14 centímetros para guardar meias e itens similares. O quarto espaço, no caso de ambos, seria destinado a ser uma gaveta para pijamas. Para mim, 18 centímetros e para ela, 20. Embora pareça tedioso, é eficaz. Porque assim vocês podem ir riscando da lista as peças de roupa que já sabem onde guardar, para se dedicarem a criar o espaço para as que ainda faltam. Na parte inferior, colocamos duas prateleiras para sapatos. Em cima da cômoda, a opção ideal foi uma barra de parede a parede, ou seja, 1,63 m de comprimento, que ficasse a 80 centímetros da cômoda, para pendurar camisas, paletós, moletons e todas essas peças que têm um comprimento médio. Como podem ver, a cômoda não alcança o fim da parede. Então, nessa parte que sobrou, decidimos colocar uma tábua para terminar de dividir os dois espaços, para que na parte de baixo fique um cabideiro onde vão vestidos, e essas peças, que são bem longas, a 1,10 m do chão. Para finalizar essa parede, acima do cabideiro, seriam colocadas duas prateleiras a 30 centímetros de altura cada uma, com o objetivo de colocar ali bolsas, malas e coisas da cama. Na parede da coluna, colocamos cabideiros na mesma altura dos existentes. A gaveta superior é para as blusas da minha namorada e a inferior para as calças dela. Quero dizer que consideramos bastante a opção de colocar calceiros, que, se vocês não conhecem, são assim. No entanto, perde-se muito espaço e a melhor ideia foi dedicar apenas um espaço para colocá-los. As prateleiras de cima foram colocadas para guardar as roupas que não são usadas, devido à troca de estação. Ao lado da barra inferior das calças, foram colocadas pequenas prateleiras para colocar os sapatos nas de baixo e a maquiagem da minha namorada nas de cima. Por fim, na outra parede lateral, colocamos um banquinho com uma almofada bonita para sentar ou alcançar objetos altos, e uma pequena penteadeira composta por um espelho até a metade, uma pequena prateleira e algumas luzes para melhor visibilidade. Ao lado, mesmo com apenas 17 centímetros de profundidade, adicionamos mais prateleiras do chão ao teto para sapatos. E como vocês podem ver, o design foi feito para que as últimas prateleiras formassem um quadrado, e assim usássemos de forma ótima o espaço acima da porta. Aqui vocês podem ver uma comparação de como estava antes de começar e como está agora. Obrigado a Demon Giraldo e Guilherme Rodrigues pela assinatura de nível 2 no Patreon. O link na descrição é para quem quiser me apoiar. Com uma contribuição mensal, você terá acesso a conteúdo exclusivo e muito mais. Obrigado por assistir ao vídeo. Me sigam no Instagram para acompanhar as novidades. Se gostaram, inscrevam-se, deixem um like e comentem.